Glória a Deus. Eu quero cumprimentar todos os irmãos, internautas, irmãos que estão ligadinhos aí no YouTube, através das transmissões online. Nós queremos dar início neste culto de adoração ao Senhor. Hoje o culto é de missões. Nós estaremos aqui louvando ao Senhor e transmitindo uma palavra aos vossos corações. Oremos, vamos estar orando e logo em seguida nosso irmão cooperador, irmão Moleiro, estará louvando o Senhor aqui com 2 hinos da nossa harpa cristã. Vamos orar. Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor, suplicamos a Ti mais uma vez. Aqui estamos, através, Pai, deste canal, Senhor, transmitindo este culto, onde será aqui, Senhor, entoado o nome do Senhor, onde estaremos louvando, pregando a Tua palavra. Senhor, sê conosco, abençoa os louvores, abençoa cada lar, cada pessoa, Senhor, que neste momento está ligado, Senhor, para ouvir a mensagem e louvar o Senhor conosco. Pai, nós pedimos a Tua bênção, a Tua direção e já agradecemos o nome de Jesus. Amém. Irmão Moleiro. A paz do Senhor para a nossa igreja. Graças a Deus por mais uma oportunidade. Vamos iniciar o nosso culto entoando o hino de número 69. Jesus quebrou os meus grilhões. Hino de número 69. Abra a sua harpa, não perca a oportunidade de louvar o nome santo de Jesus. Meus grilhões com sangue me comprou, a minha alma de prisões eterna resgatou. Aleluia, Cristo salva o perdido pecador. Aleluia, salva o perdido com amor. É minha paz e proteção, meu bom consolador. Auxílio certo na aflição, remédio para a dor. Aleluia, Cristo salva o perdido pecador. Aleluia, Cristo salva o perdido com amor. Nenhum perigo temerei, estando em Jesus. As dores não mais sofrerei, Jesus é minha luz. Aleluia, Cristo salva o perdido pecador. Aleluia, Cristo salva o perdido com amor. Jesus, teu nome louvarei com todo o coração. Alegre ao mundo anunciarei tão grande salvação. Aleluia, Cristo salva o perdido pecador. Aleluia, Cristo salva o perdido com amor. Aleluia. Aleluia, Cristo salva o
perdido pecador. Aleluia, Cristo salva o perdido com amor. Aleluia. Hino de número 135. 135. O nome precioso. Aleluia. Precioso, amado Salvador, é grande e glorioso, nos enche de amor. Nós todos te adoramos com verdadeira fé, também nos humilhamos santos pés. Quantas bênçãos prometidas no teu nome, ó Salvador. Hoje tenho vida, graça concedida no teu nome, ó Salvador. Teu nome é sagrado, nos dá consolação, por ele foi nos dado do céu real perdão, a viva esperança aumenta nosso amor, dá firme confiança e mais do teu vigor. Quantas bênçãos prometidas no teu nome, ó Salvador. Hoje tenho vida, graça é concedida no teu nome, ó Salvador. Teu nome é nossa vida e paz, ó Salvador. A arca oferecida ao pobre pecador, por ele abençoada é toda a nação que foi predestinada à grande vocação. Quantas bênçãos prometidas no teu nome, ó Salvador. Hoje tenho vida, graça é concedida no teu nome, ó Salvador. Aleluia.
muitas bênçãos prometidas no teu nome, ó Salvador. Hoje tenho vida, graça é concedida no teu nome, ó Salvador. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 9, o verso de número 9. Capítulo 9, segundo escreveu São Mateus, e o verso 9. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, ele disse: siga-me. E ele se levantou e seguiu. Estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar o justo, e sim pecadores. Amém. Nós vamos estar orando neste momento, e após esta oração, a irmã Cristiane estará aqui louvando o Senhor com o hino, e após este louvor, nós já estaremos ouvindo aqui o nosso irmão cooperador, presbítero, irmão Ramon, congrega ali na nossa congregação do bairro de Santa Rita. Ele estará nos transmitindo a palavra do Senhor. Após o louvor da irmã Cristiane, ele já vai estar aqui transmitindo a palavra do Senhor Jesus. Nós estaremos orando neste momento, e eu quero apresentar aqui irmão Daniel, a irmã Thaís e a sua família. Eles estão com Covid, estão se recuperando. Vamos orar por eles, e também a irmã Vera, que está hospitalizada também com o Covid. Nós estaremos orando para que Deus possa entrar com providência. Oremos. Pai Celestial, apresentamos a Ti, Senhor, mais uma vez as nossas causas diante de Ti. Eu apresento a Ti o irmão Daniel, toda a sua família. Senhor, meu Pai, irmã Vera, visita ela ali no hospital, dê saúde, vai repreendendo todo o mal. Querido Pai, que o Senhor possa agora neste momento receber o louvor da Tua filha, e logo em seguida o Teu servo estará fazendo menção da Tua palavra. Usa o Senhor, fala conosco uma vez mais, fala com cada um dos Teus filhos que vão ouvir, que vão estar, Senhor, assistindo esta mensagem, que o Senhor possa falar em cada coração. Pai, nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmã Cristiane. Eu saúdo os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor.
Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, muito feliz de estar aqui essa noite com os irmãos, os poucos que estão aqui presentes, os irmãos que estão assistindo em vossos lares. Agradecer o pastor Anival pela oportunidade, juntamente ao Departamento de Missões pela confiança. Eu gostaria de meditar com você essa noite num texto que se encontra no livro do profeta Jeremias, seu capítulo de número 38. Gostaria, juntamente com os irmãos essa noite, de fazer, neste culto de missão, uma análise textual debaixo de uma perspectiva missionária e evangelística. Amém? Um texto bastante conhecido da igreja. Jeremias, capítulo de número 38. Nós vamos estar lendo até o versículo de número 13, que diz: Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passur, e Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, aquele que ficar nesta cidade morrerá à espada, à fome e de pestilência, mas quem for para os caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei: Morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque este homem não busca paz para este povo, senão o mal. E disse o rei Zedequias: Eis que ele está em vossa mão, porque o rei nada pode contra vós. Então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram Jeremias com cordas. Mas no calabouço não havia água senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Ouviu, pois, Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco, que então estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias no calabouço. Estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: Ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o no calabouço. De certo, morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, ao etíope, dizendo: Toma contigo daqui 30 homens, e tira Jeremias, o profeta, do calabouço, antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo, e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos, rotos e roupas velhas, embocados, e desceu-os a Jeremias no calabouço por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: Põe agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecido, nas covas dos teus braços ou em tuas axilas, por debaixo das cordas. E Jeremias o fez assim. E puxaram Jeremias com as cordas e o tiraram do calabouço. E ficou Jeremias no átrio da guarda. Amém, irmãos? Irmãos, esse texto, ao qual o Senhor colocou ao meu coração essa noite para meditação nossa, para nosso aprendizado, vai falar a respeito de um certo período na vida do profeta Jeremias, ao qual foi um período de muita adversidade, que por conta do seu ministério e da sua chamada, e do perfil ao qual lhe foi confiado uma chamada, ao qual o profeta deveria continuamente profetizar para a nação, mais especificamente para o povo de Judá, justiça e arrependimento. Continuamente esse profeta, quando proferia profecias desse gênero, ele era mal interpretado, mal visto e mal aceito. O profeta Jeremias exerceu um perfil de ministério muito solitário, pois dentro da sua
do seu perfil de profecias, que era um perfil de justiça e arrependimento, ou seja, uma justiça iminente de Deus que poderia vir a chegar a qualquer momento, nós vamos ver que Deus, no capítulo 16, se manifesta a Jeremias, proibindo até mesmo Jeremias de constituir uma família. Jeremias era um profeta que era proibido de arrumar casamento, um profeta que não poderia ter filhos, pois a qualquer momento a justiça que ele mesmo profetizara para o povo poderia acontecer, e sendo ele o único justo daquele lugar, Deus pouparia por amor a Jeremias até mesmo as suas futuras gerações. Então, Deus toma essa atitude de fazer com que Jeremias permaneça sozinho, para poupar uma eventual futura geração do profeta da justiça que viria sobre o povo. Jeremias também, no capítulo 16, é proibido por Deus de se socializar com aquele povo. Jeremias não poderia, por exemplo, participar de suas festas e nem mesmo dos seus funerais. Isso era uma amostra que Deus estava ausente daquele povo devido ao seu pecado. E Jeremias na terra era um reflexo espiritual da atitude de Deus para com o povo. No capítulo 38, que nós começamos a ler essa noite, que nós lemos, nós vamos ver mais uma vez Jeremias se levantando num momento para profetizar aquilo que Deus havia colocado em seu coração, uma mensagem mais uma vez de justiça para Judá. E o que Jeremias profetiza aqui é cativeiro, morte, e na melhor das hipóteses, as pessoas seriam levadas, aqueles que não viessem a ser cativos, não viessem a ser mortos, seriam levados cativos. A melhor das hipóteses na profecia de Jeremias aqui seria a escravidão. E aquilo ali chegou ao ouvido dos príncipes que estavam ali presenciando aquela profecia contrária, segundo a interpretação deles de Jeremias. E eles se doeram com aquela profecia que eles julgaram contrária, porque tem crente que infelizmente só acha que a mensagem é de Deus quando agrada o coração dele. E Jeremias e o seu ministério é uma prova que muitas das vezes a mensagem, quando é de correção, quando é uma mensagem de justiça, ela também vem da parte de Deus. E nós, como igreja, devemos ter uma maturidade para assimilar isso. Eles tomaram como contrária contra o povo aquela profecia e foram se queixar junto ao rei Zedequias, dizendo que Jeremias era contra a nação, que Jeremias, através da sua profecia, desanimava o exército e desanimava o povo. Quando eles dizem que a profecia de Jeremias fazia a mão dos soldados pesarem, eles estavam usando essa figura de linguagem para dizer que se eventualmente viesse a acontecer algum tipo de batalha, os soldados já entrariam psicologicamente derrotados. E então, diante daquela queixa, o rei, não vendo muita saída, não tendo muito o que fazer, entrega a vida de Jeremias na mão daqueles príncipes. E a Bíblia vai dizer então que aqueles príncipes colocaram Jeremias dentro de uma cisterna, para tentar calar a voz de Deus na vida do profeta. Tentaram matar Jeremias, o colocando dentro de uma cisterna que deveria, naturalmente, segundo a ideia que eles tinham a respeito dessa ideia, ter que ter água dentro. A morte de Jeremias seria solitária, como foi seu ministério, e uma morte bastante sofrível. Uma morte por afogamento, ou se não fosse por afogamento, seria eventualmente por uma desidratação ou por fome. Mas a Bíblia vai dizer que quando Jeremias desce naquela cisterna, ali não havia água. O plano dos inimigos na vida de Jeremias é frustrado, pois Jeremias, ele desce e ali tem lama. Irmãos, esse período na vida de Jeremias foi tão traumático, que nós vamos encontrar alguns detalhes dessa história narrada pelo próprio Jeremias no livro de Lamentações, capítulo de número 3, versículo 53 a 57, quando ele vai dizer que ali ele viveu períodos de desespero. E o detalhe ali aumenta em relação a esse fato, quando ele vai dizer que, não contente de colocarem ele no poço, os inimigos ainda tentaram jogar pedra, ou seja, entulhar o poço em que Jeremias estava. Tamanha foi a maldade que cometeram contra o profeta.
Mas o que me chama a atenção é que ele mesmo narrando o seu período ali de sofrimento, ele vai dizer que no fundo da cisterna, do fundo do poço, ele clama a Deus, e no fundo do poço ele ouve a voz do Senhor dizendo: não temas, porque aquele que te chamou, aquele que te colocou, que te confiou um ministério, é com você independente da circunstância. Irmãos, quando nós olhamos para essa história aqui, nós vamos ver que o próprio povo de Jeremias, os seus conterrâneos, queriam a sua morte. Mas a Bíblia vai dizer que um personagem muito interessante vai aparecer nessa história. E a partir daqui eu quero começar a analisar esse texto com os irmãos, debaixo de uma perspectiva evangelística e missionária. Porque a Bíblia vai dizer que se levanta nessa história um homem chamado Ebed-Meleque. Ele era um etíope, ou seja, alguém que é estrangeiro. E o seu nome é muito interessante, porque Ebed-Meleque significa servo do rei. A Bíblia vai dizer que ele era etíope, eunuco e trabalhava para o rei daquela terra, um estrangeiro. Irmãos, é muito interessante o aparecimento dos etíopes na Bíblia, porque juntamente com os egípcios, esses povos, os egípcios e os etíopes, que são do continente africano, ao longo da Bíblia, comumente eles interagem com o povo de Israel. Quando os egípcios aparecem e quando os etíopes aparecem, embora venham da mesma origem, do mesmo continente, até mesmo a etimologia dos seus países tem o mesmo significado, que são terras negras, embora venham do mesmo lugar, esses dois tipos de povos, eles aparecem dentro de contextos diferentes. Porque todas as vezes que um egípcio aparece na Bíblia, o contexto sempre é de opressão, escravidão ou morte. Prova disso é que Faraó determinou ou legislou que todos os filhos dos israelitas primogênitos, homens, deveriam morrer. A Bíblia vai dizer que Moisés se depara com um egípcio afligindo, açoitando um israelita. A Bíblia também vai dizer que contra um valente de Davi chamado Benaia, se levanta um egípcio com uma espada em suas mãos contra a vida de Benaia. Então o povo egípcio aparece na Bíblia sempre num cenário ruim e tenebroso. Mas os etíopes também, quando aparecem na Bíblia, aparecem num contexto completamente oposto. Porque nós vamos ver que os etíopes, quando aparecem na Bíblia, eles aparecem dentro de um contexto de união com o povo de Deus. Nós podemos exemplificar aqui, por exemplo, o casamento entre Moisés e uma cuxita. A cuxita era da terra da Etiópia. Nós podemos, por exemplo, olhar para Atos capítulo 8 e vermos ali um etíope que está indo até Jerusalém cultuar a Deus, e por ser eunuco a lei não permitia que ele entrasse no templo, mas não contente com isso, no seu retorno ele está em sua carruagem voltando para a sua terra, meditando e tentando entender as escrituras do Senhor. E aqui nessa história agora nós vamos nos deparar com um etíope que está preocupado com a vida de Jeremias e com a sua integridade. É interessante, irmãos, como já foi dito, que esses povos vêm das mesmas terras, cujos nomes são terras negras. Nós também fomos resgatados, pastor Enivaldo, de uma terra negra, de uma terra escura, de uma terra de trevas. Só que cabe a mim e a você, depois dessa vinda e dessa interação com o corpo de Cristo, escolher quem eu sou. Se na casa de Deus eu sou egípcio ou se na casa de Deus eu sou etíope. Qual é a diferença? A diferença é que aquela pessoa que decide ser um egípcio na casa de Deus, ele sempre vai atrasar a obra, vai se levantar contra a obra, não vai colaborar para a obra fluir. Mas também, graças a Deus, existem aqueles que são resgatados das terras das trevas, das terras negras, que quando estão na casa do Senhor, são apaixonados em adorar a Deus, são apaixonados pela presença do Senhor e também se preocupam e exercem seu amor ao próximo. Então aqui nós podemos começar a encher o nosso coração de alegria, porque depois dessa curiosidade, a gente vai ver que o que vai se levantar na história de Jeremias, na cisterna, é um etíope. Irmãos, fazendo uma análise debaixo de uma perspectiva cristocêntrica da vida desse etíope, nós vamos ver que esse moço chamado Ebed-Meleque, o servo do rei, estrangeiro naquela terra, aponta para a pessoa resgatadora de Jesus Cristo.
Porque assim como Ebed-Meleque, que significa servo do rei, era estrangeiro, Jesus também se manifestou na terra, vindo ele de uma dimensão celestial como estrangeiro no meio de nós, sendo ele também servo de Deus, para resgate da humanidade, para salvar o homem e a mulher que estava no fundo do poço, atolado na lama de toda sorte de pecado. Ebed-Meleque aponta para o lado missionário de Cristo, aquele que era estrangeiro na nossa terra, mas não se fez indiferente à necessidade de salvação do homem e da mulher. O que me chama a atenção é que esse homem então se compadece da situação de Jeremias e vai interceder por Jeremias junto ao rei. E a Bíblia vai nos dar inúmeras e inúmeras referências acerca de Jesus à destra do Pai intercedendo pela nossa vida até hoje. Até hoje, o Senhor não se faz indiferente às nossas causas, às nossas necessidades e às nossas situações, quando elas se complicam. E junto ao rei ele vai interceder pela vida de Jeremias, que está no fundo do poço, fazendo aqui então um papel de um missionário que está preocupado com a vida de alguém que está numa situação adversa, necessitado de salvação. O que muito me chama a atenção nessa história também, é que depois de autorizar esse resgate, pois ele vai de uma maneira apelativa e toda amorosa, mostrando para o rei, e até mesmo através da sua atitude convertendo a atitude do rei, porque antes o rei dá o aval para a destruição, mas agora o rei revoga a sua atitude, permitindo o resgate de Jeremias. E o que me chama a atenção é que o rei vai dizer assim para Ebed-Meleque: Ebed-Meleque, você tem o meu aval para resgatar o profeta, só que dessa vez você não vai nessa missão sozinho. Eu não vou permitir que você, dentro dessa missão de resgate, vá sozinho. Junto com você eu vou mandar 30 homens para te auxiliar. Irmãos, para nossa reflexão, nós temos uma pessoa só no fundo do poço. Agora nós temos um total de 31 pessoas envolvidas no resgate. Olhando debaixo de uma lógica, 31 homens não parece um exagero para salvar apenas um? 31 homens. Será que, logicamente falando, se faz necessidade de termos 31 homens para resgatar apenas um? Será que todos vão conseguir se envolver diretamente com o resgate? Será que todos vão colocar a mão na corda? Será que são todos que vão se envolver diretamente, corpo a corpo, com essa missão? Mas nós temos que entender que tem uma mensagem aqui por trás disso, irmãos. Porque se Ebed-Meleque aponta para a pessoa de Jesus, esse grupo de 30 também tem a sua significância. Porque quando nós olhamos para o número 30 na Bíblia, ele é carregado de significado espiritual. O número 30 na Bíblia, ele aponta principalmente para duas coisas. O número 30 na Bíblia, ele aponta para serviço e ministério. Eu vou repetir isso aqui. O número 30 na Bíblia, quando nós fazemos uma análise panorâmica dos textos bíblicos, o número 30 ele vai apontar para serviço e ministério. José começa a exercer o seu governo no Egito com 30 anos. Davi começa a reinar sobre a nação com 30 anos. A lei mosaica vai dizer que todo sacerdote só pode assumir o seu ofício e começar a ministrar como sacerdote a partir dos 30 anos de idade. Com base na lei de Moisés, dos 30 anos sacerdotal, nós entendemos então por que é que Jesus também começou o seu ministério aos 30 anos de idade. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus foi o único homem que desceu na terra com autoridade de rei, profeta e sacerdote. E a Bíblia vai dizer que ele desceu para cumprir todas as leis. Então, uma vez ele sendo também sacerdote e cumpridor da lei, para ter o seu sacerdócio legitimado como todo sacerdote, precisou começar também seu ministério aos 30 anos de idade. Então, uma vez entendendo que o número 30 aponta para serviço e ministério, e Ebed-Meleque aponta para a pessoa de Cristo, então, irmãos, aplicando todas as tipologias e simbologias que essa palavra nos oferece, sabe quem está indo resgatar o homem no fundo do poço?
Se 30 aponta para serviço e ministério, Jesus não está sozinho nessa obra. A missão de tirar o homem, o pecador e a mulher do fundo do poço é a cabeça, Cristo como cabeça, mas a igreja como auxiliar. O número 30 aqui nessa palavra aponta para a igreja de Cristo, porque a igreja é a representação do serviço e do ministério espiritual na terra. Uma vez então entendemos, irmãos, qual é o papel primordial, o papel primário, a primeira instância da igreja na terra. O rei, representado por Deus, vocacionou o grupo dos 30, ou seja, a igreja, para auxiliar Cristo na missão do resgate do pecador. Nós como igreja temos a mesma missão e estamos debaixo da mesma missão que Cristo. Resgatarmos aquilo ou aquele que está perdido no fundo do poço, atolado em toda sorte de pecado, no lamaçal da prostituição, no lamaçal do adultério, no lamaçal do vício, no lamaçal da idolatria. É Cristo e a igreja que tem o papel fundamental de executar o resgate dessas vidas. Irmãos, o grupo dos 30 é composto pela minha vida, o grupo dos 30 é composto pela sua vida. Enquanto eu meditava nessa mensagem aqui, o Espírito Santo falava ao meu coração: se você não se preocupa com almas, se você não se preocupa com a salvação de quem está no fundo do poço, reveja os seus conceitos, porque você pode até achar que faz, mas você não faz ainda parte do grupo dos 30. Mas eu quero dizer essa noite que o céu ainda está recrutando pessoas que queiram trabalhar na obra. O céu ainda está recrutando pessoas para integrarem esse grupo dos 30. Pessoas que estejam dispostas a passar o que tiver que passar e estar debaixo da mesma missão que Ebed-Meleque, o servo do rei, pela pessoa, representado aqui pela pessoa de Jesus Cristo, a irmos pelos poços da vida, resgatando todo aquele que precisa de ajuda e socorro. Irmãos, o que me chama a atenção também nesse texto, é que a Bíblia vai dizer que depois que ele tem o aval do rei, recebe esses 30 como auxiliares, que nós já estamos entendendo que é Cristo e a igreja. Ebed-Meleque vai até a casa do rei, debaixo da tesouraria, e ali ele vai começar a recolher trapos e roupas velhas. Esses trapos e essas roupas velhas serviriam para o resgate daquele que estava no fundo do poço. Irmãos, isso aqui é muito interessante, pois na casa do rei a Bíblia está dizendo que existe um compartimento para ser colocada roupas velhas. E por que é que na casa do rei tem roupas velhas? Porque quem chega na casa do rei, na condição que está, o Senhor oferece vestes novas. Na casa do Senhor é lugar de novas vestes. Aqui nós deixamos as vestes que trouxemos do mundo. É aqui que nós recebemos vestes espirituais de justificação e santificação. Irmãos, historicamente isso aqui é muito interessante, porque o palácio e o reino tinham uma política. Isso aqui também nós conseguimos colher lições espirituais. As histórias dos reinos vão dizer para nós, como pano de fundo histórico, que nenhum servo dentro de um reino era autorizado a ministrar e a trabalhar dentro daquele palácio com as suas roupas, com aspecto de velha. Quando as roupas começavam a ficar velhas, quando as roupas começavam a ficar surradas, gastadas, desbotadas, rasgadas, existia uma ordem para que essas roupas fossem trocadas. Qual é o motivo disso? Porque tudo o que acontece dentro do palácio reflete no reino e fora do reino. Imagina se um rei recebe uma visita de um outro rei, entra no palácio e se depara com os servos ministrando com as suas roupas velhas, com as suas roupas rasgadas, com aspectos de roupas surradas. Qual é a impressão que esse estrangeiro visitante vai ter daquele reino? Ele pode facilmente chegar à conclusão que ele está visitando um reino que é relaxado, um reino que não tem recurso, um reino pobre. Então, quando a roupa de um servo começava a ficar surrada, gastada, o rei já mandava trocar. Irmãos, isso aqui me confronta,
Porque quantos de nós, talvez, não estamos há muito tempo ministrando na presença do Rei, sem ter uma experiência nova com Ele? Quantos de nós, talvez, estamos ministrando, estamos servindo, estamos pregando, estamos cantando, estamos ensinando, estamos exercendo o nosso ofício, mas as nossas roupas estão desbotadas? Eu quero dizer essa noite aqui, com base na autoridade que essa palavra nos permite dizer, o Senhor tem vestes novas aqui para quem está precisando de renovo essa noite. O Senhor tem vestes novas para quem há algum tempo já vem trabalhando com a roupa surrada. O Senhor tem vestes novas para crente que está precisando trocar de novo, renovar sua aparência espiritual. Há quanto tempo nós entramos numa igreja, cultuamos a Deus e não sentimos mais a presença de Deus como antes? Há quanto tempo nosso coração não queima mais diante de um louvor, diante de uma mensagem? Mas eu quero dizer que tem roupa do céu nova reservada para crentes que estão ouvindo essa mensagem hoje. O Senhor, onde é que você esteja, no seu lar, no seu trabalho, os irmãos que estão aqui também presentes, se você precisa de um renovo, o Senhor pode enviar um renovo para a sua vida essa noite. O Senhor pode te dar vestes novas essa noite. Aleluia. Irmãos, vestes velhas fala daquilo que já foi nosso e hoje não é mais. Vestes velhas fala daquilo que faz parte do nosso passado. A roupa não pertence mais a quem a trocou. Mas o que me chama a atenção é que o rei não jogou a roupa fora. O rei manda guardar a roupa. Eu aprendo aqui que quando nós chegamos na presença de Deus, independente da condição que a gente está, o nosso pecado Deus lança no mar do esquecimento. Do nosso pecado Ele não se lembra mais, isso é bíblico. Dos seus pecados não me lembrarei, lançarei os seus pecados no mar do esquecimento. Mas aqui eu aprendo que o meu passado, a minha roupa velha, o Rei guarda. Do meu pecado Ele não se lembra mais, mas a minha história, aquilo que eu já vivi, e hoje não faz mais parte da minha vida, o Rei guarda. Porque tem propósito nessa história que foi guardada. Pode não fazer mais parte da minha vida, pode não fazer mais parte da sua vida, mas eu vou ver Ebed-Meleque pegando essas vestes que não pertencem mais aos seus antigos donos, para ir resgatar quem está no fundo do poço. Irmãos, eu aprendo algo aqui maravilhoso. Eu aprendo que quando eu chego para a igreja, uma vez que eu passo pelo processo de regeneração e o Senhor me dá vestes novas, o Senhor me dá novas vestes, eu aprendo que eu não devo colocar uma pedra em cima da minha história. Eu aprendo que eu não devo descartar a minha história, ou deixar a minha história invalidada, achando que não vai servir para mais nada. Porque a minha história, aquilo que já passou, aquilo que você já viveu, aquilo que um dia já fez parte da sua vida, Jesus ainda vai usar como testemunho para tirar muita gente que está no fundo do poço. Quantas pessoas estão na igreja hoje? Foram almas resgatadas do mundo que vieram através do testemunho de alguém. Quantas pessoas que se converteram depois de ouvir um testemunho de alguém que a pessoa, quando era ímpia, se familiarizou com aquilo. Quantas vezes as pessoas que são alcoólatras lá fora se convertem por ouvir um testemunho de um ex-alcoólatra que o Senhor resgatou e regenerou. Isso aqui fala de roupa velha, irmãos. A Bíblia vai dizer que as roupas velhas não eram jogadas fora. Ficava dentro de um compartimento especial no palácio, porque no momento oportuno, Ebed-Meleque, o tipo de Cristo, pega aquela roupa para tirar quem está do fundo do poço. O meu e o seu testemunho de vida tem valia, irmãos. O meu e o seu testemunho, aquilo que o Senhor fez na nossa vida, tem validade. Pode não fazer mais parte da nossa história hoje, mas o nosso testemunho, os nossos trapos velhos que o Rei guardou, vai servir para tirar quem está lá no fundo do poço. Aleluia. Eu quero me encaminhar aqui rapidamente para o final dessa mensagem. Chegando no fundo do poço, ele desce aquelas vestes antigas, rasgadas e velhas, para que Jeremias colocasse essas vestes debaixo de suas axilas. A intenção aqui é de cuidado, pois a corda seria
amarrada no tronco de Jeremias, debaixo das suas axilas. Um homem desidratado, um homem desnutrido, não teria força suficiente para subir aproximadamente de 14 a 21 metros pendurado numa corda. A força já estava se findando. Então, amarrar a corda em Jeremias seria mais fácil para o resgate acontecer. Mas isso aqui me chama a atenção, porque essas roupas velhas entrando debaixo de suas axilas, no seu tronco, o protegeria de qualquer corte, de qualquer marca eventual que aquela corda viesse a deixar no corpo de Jeremias. O que me chama a atenção é que o inimigo, ao colocar Jeremias no fundo do poço, não teve a mesma preocupação. Prova disso é que no capítulo 3 de Lamentações, no versículo 54, Jeremias, na sua oração, ele vai se lamentar a Deus dizendo: Senhor, o meu corpo está cortado. Por que o corpo está cortado? Porque na hora do inimigo baixar, o inimigo não se preocupou com a integridade física, amarrou a corda direto no corpo. Mas aqui Ebed-Meleque está tendo cuidado na hora do resgate, até mesmo com a integridade física de quem está no fundo do poço. Irmãos, eu encerro essa mensagem dizendo: o processo de regeneração de Cristo é cuidadoso. O Senhor é zeloso. O Senhor é amoroso. O Senhor, quando começa a regenerar, a resgatar alguém que está no fundo do poço, Ele tem tanto cuidado no processo de trazer a pessoa para cima, que Ele toma todo o cuidado para que a pessoa, quando esteja restaurada, não traga em si nenhuma marca do resgate. Se eu e você trazemos em nosso corpo, em nossa vida, em nossa alma, alguma marca, essa marca não foi deixada por Cristo. Essa marca que havia no corpo de Jeremias, ao qual ele mesmo disse na sua oração que o seu corpo estava cortado, foi deixada pelo seu inimigo. Mas Ebed-Meleque, tipificando a pessoa de Cristo, não deixa marca no corpo daquele que é resgatado. Sabe por quê, irmãos? Porque a marca da nossa salvação, e eu encerro aqui, não está no nosso corpo. Para eu ser salvo, o meu corpo não precisou ser marcado. Para você ser salvo, o seu corpo não precisou ser marcado, porque a marca da salvação Cristo levou no corpo dele. A marca da minha e da sua salvação, Cristo levou no corpo dele. Precisou ter uma mão furada, outra mão furada, os seus pés furados e a sua lateral rasgada, para que hoje eu e você estivéssemos na casa dele, glorificando o nome dele, adorando o nome dele e reconhecendo e sendo gratos, para reconhecer que um dia quem estava no fundo do poço éramos nós. Essa marca nós não trazemos em nós. Eu não tenho em mim e você não tem em você a marca do resgate de quando você foi tirado do poço, porque a marca do resgate está no corpo de Cristo. Amém, irmãos? Essa foi a mensagem que o Senhor colocou ao meu coração. Uma mensagem ao qual eu tive o cuidado de manter dentro da temática do culto, missionária, e que nós, como igreja, possamos nos preocupar com aqueles que estão no fundo do poço. Não são todos realmente que vão se envolver corpo a corpo com o resgate, mas se nós não somos aqueles que estamos com a mão na corda, vamos respaldar e vamos cercar o poço então, para que o inimigo não venha reivindicar essa obra desse resgate, para que o inimigo não venha reivindicar o resgate daquele que está no fundo. Enquanto tem irmãos lá fora panfletando, enquanto tem irmãos lá fora fazendo culto ar livre, enquanto tem irmãos lá fora que estão com a cabeça dentro do poço, com a mão na corda, nós como igreja devemos cercar o poço com oração. Devemos respaldar essa obra com intercessão e oração, para que o inimigo em nenhum momento possa vir a tirar a autoridade daqueles ou atrapalhar aqueles que estão envolvidos diretamente no resgate. Amém, irmãos? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Deus maravilhoso, Jesus. Aleluia. Quando as portas todas
diz é o fim da história e quer levar ao desespero o seu coração. Deus jamais permitirá que um filho seu ceda a vitória. Ele tem todo o poder e a solução. Não ceda agora. Confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim, você será muito feliz. Quando tudo enfim parece acabado, logo vem o sentimento de perder. Mas é Deus quem dá a última palavra. Ele ama e sei que vai lhe socorrer. A esperança em Cristo é certa e nunca morre. Deus não vai deixar você ficar sofrendo assim. Ele tem nas mãos a chave da vitória. Não desista, meu amigo, pois não é o fim. Não ceda agora. Confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim, você será muito feliz. Não ceda agora. Confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim, você será muito feliz. Fazendo assim, você será muito feliz. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Boa palavra, falou aos nossos corações, louvor do céu para os nossos corações também. Eu quero aqui já agradecer a todos os irmãos que cooperaram no trabalho, os músicos, o Momoleiro, que sempre está nos apoiando, a irmã Cristiane, os irmãos da comunicação. Deus abençoe a todos. Nós estaremos já encerrando aqui, o presbítero irmão Gerson estará lendo os pedidos de oração e já também orando pelos pedidos de oração. Os irmãos, não deixem de contribuir. A tesouraria, a secretaria está atendendo os nossos dias de culto, que é na terça-feira, quinta-feira e no domingo, às 15 para as 18, nós já estamos aqui atendendo os irmãos. Então, os irmãos, venha, traga a tua contribuição. Se os irmãos podem entrar aí no QR Code da igreja, lá vai estar os dados da conta da igreja para contribuir. Faça seu pedido de oração, nós estaremos atendendo os irmãos com todo o prazer e alegria no Senhor. O irmão Gerson estará aqui lendo os pedidos de oração e já orando pelos pedidos e encerrando o culto. Quero lembrar os irmãos que domingo, às 9 horas, nós temos a nossa escola dominical, será transmitido online, os irmãos participem, a palavra do Senhor será ensinada, não perca, esteja aí
ligadinho, acompanhando o trabalho. E às 15 para as 18, nós estaremos aqui gravando o culto, e às 20 horas será transmitido para os irmãos. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Irmãos, vamos fazer os pedidos aqui de oração. A irmã Rose Gonçalves pede oração pela sua família. Irmã Ruth Miliano pede oração pela sua família. Fabrício Ferreira pede oração pela sua família. Lima Carvalho pede oração pela salvação da sua família. Interessante esse pedido. Silvana pede oração para si e para a sua família. Tami Rocha pede oração pela saúde da sua mãe Hilda, que está com sintomas de Covid, e por sua família. Anderson pede oração pela sua saúde. Andréa Mota pede oração pela sua casa e pelo seu primo Rafael, que está com Covid. Camila Rocha pede oração pela família de Eurico Pacheco, o Senhor o levou. Irmãos, vivemos tempos difíceis, mas ainda temos um Deus que Ele atende às nossas orações. E esses pedidos aqui, Deus já sabe de tudo e vai entrar com providência. Oremos. Senhor eterno Deus e Pai, agradecemos a Ti por esse momento que passamos aqui na Tua casa, meu Deus. Jesus, o Senhor sabe das nossas necessidades, o Senhor entende as nossas dificuldades, meu Deus, mas o Senhor é um Deus que ouve e atende às nossas orações, porque nós temos a Ti, Senhor, como único Salvador, galardoador e também que cura as feridas, sara as enfermidades. Senhor Jesus, esses pedidos de oração, meu Pai, Jesus, entra com providência nessas famílias, meu Pai. Meu Deus, quem está também enlutado com essa doença, meu Pai, conforta os corações, Jesus. Tenha misericórdia, meu Pai. Nós clamamos e apelamos para Ti, Jesus, porque só Tu é que tem a vida eterna para nós, mas também tem o antídoto para essa doença, meu Pai. Deus Todo-Poderoso, agora do nosso regresso para os nossos lares, nos ajuda em tudo. É o que nós te pedimos, não só agora, mas para todo o sempre. Amém. Eu quero agradecer o presbítero Ramon, que nos atendeu, nos trouxe a palavra. Deus abençoe, Deus continue te usando. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, digamos juntos, amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.